Esté, capítulo 4. Eu tinha uma outra palavra diferente no meu coração para pregar hoje, até que ontem à noite, assim, bem rapidamente, o Espírito soprou isso no meu coração e eu fiquei animado, me edificou bastante. Eu quero compartilhar contigo, creio que é o que Deus quer falar contigo hoje. Esté, capítulo 4, a partir do versículo 12. Diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. Mas eu quero enfatizar esse final aqui, ó. Se eu tiver de morrer, morrerei. Olhe para mim um pouquinho aqui. Eu não sei se você tem, como eu, um coração um pouco fora de tempo. Eu vou te explicar o que é isso. Eu gosto muito da antiguidade clássica. Grécia Antiga, Roma Antiga, isso me atrai muito. Tiver filme e série com essa pegada de antiguidade clássica e até período medieval também, eu me amarro. Eu tento não assistir, não consigo. Eu assisto e gosto e reassisto. Meus filmes favoritos, com pouquíssimas exceções, são filmes que tratam desse período. E eu viajo, imagina ali. Eu sei que há um tanto de romantismo nisso, porque aqueles tempos eram tempos muito desconfortáveis, tempos de humanidade muito pouco evoluída em muitos aspectos. Mas eu gosto. Os castelos, as batalhas, aqueles cenários, as formas como as coisas eram tratadas, né? As casas, por exemplo, os seriados tipo Game of Thrones, eu sei que tem muita coisa imoral ali, mas esse estilo, né? As casas, aquela conjuntura, isso me atrai muito. Eu sempre que eu quero ir relaxado para dormir de noite, estou sem sono, eu fico imaginando isso, né? Imaginando eu lá na casa muralhas, ajudando, trabalhando. É uma coisa engraçada, né? Eu até tratou comigo, que sempre eu imaginava que eu era o rei. Sério. Aí uma vez eu estava assim viajando, imaginando que eu era o rei lá, de um daqueles lugares lá e tal. Aí eu acho que foi o Espírito Santo falou comigo assim: Diogo, você sempre é o rei? Você não pode ser outra personagem. Eu disse: é verdade, eu estou um pouco soberbo. Aí eu comecei a imaginar que eu fazia outras funções também ali naquele contexto. Mas a minha alma gosta muito disso, né? Já tem gente que é futurista, né? Que gosta de filmes sobre o futuro, sobre a tecnologia avançada, extraterrestre chegando na Terra, né? Nave espacial e tal. E ele vibra, né, com essas coisas, ele se amarra, ele se apaixona nessas coisas e gosta muito disso, né? E é interessante o seguinte, que isso serve muitas vezes como uma fuga para quem é assim, né? Quem gosta de outros tempos. Isso às vezes, no fundo, é dizer o seguinte: eu não gosto tanto do meu tempo. Se eu pudesse, eu vivia em outro tempo. Eu não sei quem tem sentimento no coração, eu tenho um pouco disso, eu luto com isso um pouco. Se eu pudesse, eu viveria em outro tempo, viveria em outra época. Só que aí tem um problemão nisso aí. Qual o problema?
Existe um Deus que prepara as épocas. Existe um Deus que prepara as pessoas para projetos antes que elas sejam formadas no ventre das suas mães. Jeremias capítulo 1. E esse Deus escolhe quem vai nascer em cada época, segundo o seu propósito. Eclesiastes 3:11 fala que Deus fez tudo bom para o seu próprio tempo. Então Deus me fez para esse tempo. Deus me fez para nascer no final do século 20, né? Para ter a minha infância na década de 90, ouvindo El Chan. E ter o auge da minha vida no século 21, né? E não tem jeito, é o tempo que eu não posso querer estar em outro tempo, fugir para outro tempo. Outros também que ficam ansiando com o futuro, quando o futuro vai acontecer. Não, Deus te fez para esse tempo aqui. E nós temos que entender, discernir esse tempo, entender o propósito de Deus para esse tempo. Gente, Deus ele é tão sábio nessa coisa da pessoa no tempo certo, que lá em Lucas capítulo 1, diz que o anjo Gabriel foi a Isabel exatamente 6 meses antes de ir a Maria em Nazaré. Então a concepção de João Batista é exatamente 6 meses antes da concepção de Jesus. Então João Batista tem exatamente 6 meses a mais do que Jesus. Você sabe quanto tempo durou o ministério de João Batista? 6 meses. Foi o tempo certinho que ele teve dos 30 aos 30 e meio para preparar o caminho do Senhor, cumprindo a profecia de Malaquias. Ou seja, Deus faz até o mês que Isabel vai engravidar, exato, para que ele nasça e cumpra um propósito. Diga ao seu irmão assim: você nasceu na hora certa, meu amigo. Você nasceu no tempo certo, na família certa, no lugar certo. Se a partir daí você tomou decisões erradas, aí são outros 500. Mas Deus, quando planejou você, e você não é obra do acaso, isso é muito bíblico, Salmo 139, Jeremias capítulo 1, Deus pensou você para esse contexto, para esse tempo, para essa família, e Ele tinha um projeto para você. Agora, mas sabe qual é o grande problema, gente? É que a gente sempre fantasia uma história para a gente, e quando chega a nossa história real, a gente não quer aceitar. E por isso a gente tem um problema com o nosso próprio tempo. É tipo Esté. Gente, vamos pensar em Esté? Esté era uma menina, provavelmente uma menina pobre, num império persa, onde judeus eram um povo oprimido, um povo de segunda categoria no mínimo, naquele império. De repente, as coisas se movem, Esté se torna rainha da Pérsia. Na verdade, Esté poderia ser chamada de imperatriz, porque Assuero não era só um rei, Assuero era um imperador. Ele governava 127 províncias diferentes. O homem é tão rico e tão extravagante que em Esté capítulo 1, a festinha que ele faz dura 180 dias, são 6 meses de festa, ininterrupta, para mostrar a glória do seu reino. Então Esté, quando vira rainha, ela está se preparando para lidar com essas coisas. E ela lembra que, por que ela virou rainha? Porque a antiga rainha Vasti, durante essa festa de 6 meses do rei Assuero, chega um momento que Assuero está alegre do vinho, segundo o texto, e ele quer mostrar a beleza de Vasti para os seus amigos. Então ele manda os servos irem a Vasti, botarem a coroa na cabeça dela e trazerem Vasti para desfilar para os amigos dele. Vasti é a primeira feminista da história. Ela diz: o quê? Eu sou lá objeto de homem? Eu vou desfilar para ninguém? E se recusou. Quando recusou, o rei ficou sem graça. Porque o rei disse: vocês vão ver agora a rainha Vasti. Não entra ninguém. Aí entra um servo barrigudo assim: rei, ela não vem não. Como é que eu faço? Como é que eu fico agora? Aí os conselheiros dele falaram: rei, ficou feio para o senhor, viu? Porque
agora vai espalhar isso no reino. Porque se a rainha não respeita o rei, quem dirá nossa mulher lá em casa? Agora que o bicho pegou pra gente, né? Já estava difícil lá em casa, agora com a rainha dando esse exemplo. Aí a macharada apertou o rei. Não, ela não pode mais ser rainha não. Tira ela e bota a outra no lugar. Então, na verdade, Esté, gente, ela já vem com uma, assim, porque nós pensamos o nosso futuro a partir do passado, do que a gente conhece, ou do futuro que a gente projeta. E que a gente imagina, ou de utopia ou de história. A gente é utópico ou histórico. E aí a gente projeta um futuro. E o que Esté pensava? Rapaz, o que eu tenho de fazer, o grande problema da minha vida pode ser lidar com essa coisa de submissão. Então, se eu vigiar na questão de não brigar com Assuero, de não afrontar Assuero, de não expor Assuero, se eu for submissa a Assuero, tá de boa. Só que Esté não imaginava que no reinado dela, no tempo dela como rainha, ia pipocar um problema muito maior do que submissão. Ia cair no colo dela a questão do morticínio, do extermínio de todo o povo judeu no Império Persa. Era o plano de Hitler de exterminar os judeus milhares de anos antes. Então, Esté não está pronta para isso. Ela não se preparou para isso. E ela naturalmente quer o quê? Fugir disso. É como assim, não, Deus, na minha vez isso. É tipo isso que ela pensa, poxa, na vez de Vasti, aquela besteira de desfilar, eu desfilava de boa. Na verdade, ela até desfilou, porque o texto fala que no concurso que ela fez para ser rainha, as mulheres iam entrando para o rei escolher. Ela desfilou. Se fosse no tempo de Vasti, qual era o problema dela? Desfilar? Eu desfilava tranquila. Logo na minha vez, esse negócio de morrer gente. E de que salvar a gente, tem que entrar na sala do trono, arriscar a minha vida. Ora, olha que interessante. Olha que interessante. Como ela se posiciona? Com submissão. Eu não posso ser insubmissa ao rei. Porque na mente dela, esse era o grande desafio que ela tinha que enfrentar. Submissão. E ela não quer ofender o rei. E ela não está entendendo ainda que o problema é muito maior. E nós somos assim, gente. Nós preparamos, qual vai ser meu problema? Olha, se eu casar com um marido bagunceiro, já estou preparada, né? Se eu casar com uma mulher que gasta, já estou preparado. Eu vou botar uma senha no cartão. A gente prepara o nosso mundo imaginário com os probleminhas que a gente pensa, né? Eu vou lidar com isso, né? Se meu filho não quiser comer salada, eu já tenho uma técnica, já aprendi no YouTube. Como fazer um menino comer salada. Aí você prepara esse mundo utópico, com os probleminhas que você acha que vai viver. Mas quando chega na sua vez, a bomba é muito maior. Aí você não quer. Fala, poxa, logo na minha? Na de Vasti, que nem servia a Deus, é tranquilo. Aí na minha essa bomba, Esté está assim, gente. Poxa, Vasti, pepino dela era ser submissa ao rei ou não. Eu me preparo a vida toda para isso. E na minha hora eu tenho que salvar milhares de pessoas. Interessante, Vasti se recusa a entrar por rebeldia. Esté está se recusando a entrar na sala do rei por submissão. Ela não quer entrar por ser submissa. Ela é o contrário de Vasti. E muitas vezes você programa, olha, se eu for o contrário do meu pai, eu vou prosperar. Se eu for o contrário de fulano, eu aprendi com o erro dele. Mas minha irmã, uma vez na sua vida a bomba é outra. O pepino é outro. O desafio é outro. A história é outra. E aí você não aceita a sua própria história. Porque tem no seu coração um sentimento de injustiça. Poxa, logo na minha vez. Quando foi a minha vez, aí veio problemas, veio crise, veio doença, veio isso. Não aceito. Não vou participar disso. E é mais ou menos o que você está vivendo. Ela está fugindo
desse desafio porque ela acha que não era, não, poxa, não é possível isso, eu não me preparei para isso. Vou te falar uma coisa. Aí vem uma palavra de Mardoqueu que é muito importante. Ele fala assim: vem cá, Esther. Começa a abrir a mente dela. Vem cá, Esther. Quem sabe não foi para esse tempo que você foi colocada como rainha? Preste atenção. Deus não colocou você aqui à toa nesse tempo. Você foi escolhida justamente para lidar com esse tempo. Vou lhe falar uma coisa. Você não enfrenta os problemas que enfrenta porque teve uma bagunça e Deus perdeu o controle e de repente você, que se preparou tanto para enfrentar outro problema, está enfrentando esse que não tem nada a ver com o que se preparou, porque não, Deus na verdade já tinha preparado você para enfrentar esse problema. Deus já sabia que essa bomba ia estourar na sua mão. Está entendendo? Cada um de nós foi preparado para lidar com uma bomba específica, com um desafio específico. Esqueça a bomba do seu pai, a da sua mãe, foram deles. Você tem outras bombas, outros desafios, outros contextos, outras histórias, e você não pode fugir deles, você tem que enfrentá-los. Quem sabe não foi para isso. Jesus tinha clareza disso. Em João 12, 27, Jesus diz: a minha alma está angustiada nessa hora, mas o que eu vou dizer? Pai, me tira dessa hora, desse tempo? Não, para este tempo eu vim. Ele sabia que era desconfortável, que não era o sonho de ninguém viver o que estava vivendo, mas que ele veio para aquilo. Então você não pode ficar se alienando, se entorpecendo, criando fantasias. Ei, você foi escolhido por Deus para esse tempo, para esse desafio. Por exemplo, se você for como eu, que gosta de passado, você pode, em vez de encarar o presente, se entorpecer com filmes e com seriados, e eu não vou pensar no meu tempo. E se aliena, e não cumpre seu propósito. E não vive o desafio que Deus colocou na sua frente. Você entende? Não adianta. Deus te chamou para esse tempo, para esse contexto, para o desafio desse momento. Pergunta ao irmão assim: quem sabe não foi para isso que Deus te levantou? Ah, não, pastor, é possível. Não, para não aceito não. Não, para mim tem não. Eu tenho outro projeto. O senhor não sabe o que eu estou vivendo. Isso eu não quero viver. É tipo Esther, ela não queria viver aquilo. Aí disse: Mardoqueu, eu não posso entrar lá. Não, Mardoqueu. Aí Mardoqueu apertou ela. Esther, não pense que se você se recusar, só você escapa e o resto morre. Não, Esther. De outra parte brotará salvação para os judeus, e você vai perecer. Sabe o que significa, gente? Que Deus tem um projeto para esse tempo, Ele tem desafios para esse tempo, e se nós não enfrentarmos, alguém vai enfrentar, porque o plano dele nunca falha, mas nós perderemos a função, nós perderemos a utilidade e o propósito. Então cada um de nós tem que discernir o gigante que está na nossa frente, e tem que encará-lo, não dá para fugir. Mas eu sonhei outra coisa. Não, eu sei, entendo. Né? E até sonhou, até pensou, rapaz. Imagina ela conversando com as crianças. Rapaz, quando chegar no dia, mas o que eu vou fazer? Eu falei, já sei, vamos treinar, rainha, vamos. Um passo, outro passo. Levanta a cabeça, murcha a barriga, rainha, murcha a barriga, tá meio. Tá boa aqui, fulana tá. Tá bonita, tá. E essa coroa tá linda. Pronto. Quando chegar no meu dia, eu vou arrebentar. Quando o rei dizer: entra, rainha Esther, vou brocar, vou arrebentar. Aí quando chega no dia dela, chegou um desafio. Como é que é? Já preparou a roupa? Não, que roupa, minha filha? É salvar milhões de pessoas. Como é que é? Vai morrer o pessoal do... Eu não preparei para isso, não. É igual Moisés. Novo, ele até queria enfrentar o Egito.
Aí, velho, ele falou, não, para mim já não dá mais nada. Eu falou, agora que eu quero você, eu te preparei a vida toda para isso aqui. Ah, não, Senhor, manda outro nada, eu escolhi. Porque se você olhar bem para a sua vida, no fundo, Deus tem nos preparado. Davi matou urso e leão, não foi à toa. Foi porque mais na frente tinha um gigante que ele só conseguiria enfrentar. Só teria força psicológica, fé, coragem, talvez até técnica para matar o gigante, porque antes ele enfrentou um urso e um leão. Deus te chamou para lidar. Pastor, você não sabe, lá em casa é enfermidade atrás de enfermidade, é crise financeira, Deus te chamou para enfrentar isso tudo. Deus te chamou para ser uma resposta dele aí. José, quando ele entendeu o projeto de Deus, ele enfrentou tudo. José de menino mimado virou escravo, e foi o melhor escravo da casa de Potifar. O melhor escravo, não é funcionário, escravo. Foi escravo tão bom que virou mordomo. De mordomo foi para a cadeia injustamente. Era o melhor preso da cadeia. Era tão bom em relacionamento na cadeia que virou auxiliar do carcereiro. Ele enfrentava. Ele diz o seguinte, ó: se Deus colocou na minha vida, eu vou enfrentar e fazer o meu melhor, porque Deus está no controle de tudo. Eclesiastes 9:10: tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Não espere outra vida, não espere outra oportunidade, é essa mesmo. Diga alguém, irmão, é essa mesmo aí, não espere outra não. Sabe? A hora de ser o Diogo que eu sonho ser agora. A hora de ser o marido que eu quero ser, o pai que eu quero ser, o amigo, o filho, eu não posso adiar, é agora. Essa coisa de família é complicado. Você cria todo o imaginário, né? Todo um ideal. Aí você se dá o discurso, não, eu não vou ser o que eu queria ser também, porque meu pai não é o que eu queria que ele fosse, minha mãe não é o que eu queria que ela fosse, minha esposa não é, meu filho não é, eu também não vou ser. Mas Deus te chamou para ser no meio dessa configuração. Você é, e a partir do que você é, você te transforma quem não é. Você é o melhor, você faz o melhor, você se dedica, você se entrega nesse contexto. Aí eu sonhei ser a esposa perfeita, mas também você sonhou com o marido perfeito, é fácil. Eu quero ver ser a esposa perfeita com o marido imperfeito. Ser o marido perfeito com a esposa imperfeita. Ser o pai perfeito com o filho imperfeito. Ser o filho perfeito com o pai imperfeito. Porque Deus não tem compromisso com o roteiro que você fez, mas com o plano dele. E Deus te levantou para resolver esse pepino aí. Deus te levantou para esse tempo, para essa conjuntura. A gente fica romantizando, poxa, década de tanto, era bonito, se eu fosse naquele tempo eu faria. Não, você vai fazer agora. Você vai enfrentar agora. Você vai se entregar agora, você vai dar o melhor agora, porque se você não fizer, outro se levantará e você perderá a sua função e viverá uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida fraca. José entendeu. Ele fala em Gênesis 45 o seguinte, ó: Deus me mandou para cá antes de vocês, meus irmãos, que me venderam para cá, para salvar vocês. Ele entendeu que a vida dele, tudo que ele passou, era para servir o povo de Israel, que até então eram os irmãos dele, os filhos. Que o povo de Israel, que era o povo de Deus, de onde viria o Messias para abençoar o mundo, dependia dele. Então ele se entrega para isso. Ele se entrega a dores, a problemas, a angústia, porque ele entende a função da vida dele. Ele fica, não, mas eu não sonhei isso, eu não projetei isso. Não, é isso que Deus colocou. É ser escravo, vou ser o melhor escravo. Vai estar na cadeia, eu vou ser um bom preso. É servir Faraó, eu vou servir com o melhor. Eu vou glorificar a Deus em tudo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me entregar para cumprir todo o meu propósito. E é justamente isso, gente, que Esté faz. Eu encerro aqui. O encerramento da fala de Esté lindas. Isso antes de pedir que jejuem, né? Ela fala o seguinte, ó. Não, ela encerra assim, na verdade.
A última palavra dela para Mardoqueu é a seguinte, ó: se eu morrer, morri. Isso aqui é muito profundo, presta atenção. Esté está falando o seguinte, ó: mais vale encarar a vida e dar meu tudo do que viver uma eterna fuga. Mais vale perder a minha vida toda, gastar tudo, minha energia, a minha vida, tudo aqui e viver o meu propósito, do que viver em eterna fuga. Do que viver mais anos em fuga. E tem muita gente que infelizmente vive em fuga, em negação, em não aceitação, não encara, não luta, não se lança, não se entrega. A vida vai passando. Você é eternamente buscando mais conforto, mas não, chega mais perto do meu sonho. Oh, meu amigo, entrega logo o seu sonho para Deus. Entrega logo sua vida, diga: Senhor, meu sonho era aquele, mas se o Senhor tem isso aqui para mim, eu vou viver a tua vontade, eu vou viver o teu projeto, eu vou viver o teu plano, eu vou me entregar. E se eu morrer, morri glorificando a Deus. Os discípulos não queriam que Jesus morresse. Ele disse: para trás de mim, Satanás, isso é o diabo querendo me poupar. Se eu me poupar, eu perco tudo. Se eu me poupar, eu vou vegetar na vida. Se eu me poupar, eu vou ser um frustrado, um fracassado. Eu não posso me poupar, eu vim para isso, eu vim para morrer. E na minha morte vai ter vida. Na minha morte vai ter salvação. Na minha entrega, o mundo vai receber a bênção. Quem sabe a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos só estão esperando a sua entrega. Deus é se entregar. Você sabe de um, eu vou me entregar, mas ele não merece, mas eu também não merecia, e Cristo se entregou por mim. Vou me entregar por essa família, por esse casamento, por esse marido, por esses filhos, por essa igreja, pela sociedade, pela comunidade, pelo mundo. Eu vou entregar minha alma, minha vida, minha inteligência, meu dom, minha energia. Se eu morrer, morri, mas eu cumpri meu propósito. Paulo disse: eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais venha a ser menos amado. Eu não me importo se vocês gostam ou não de mim. Eu não estou em busca de conforto ou de aplauso. Eu estou em busca de utilidade, de essência. Eu quero ser útil. A pior sensação do mundo é de inutilidade. É chegar ao fim da vida e perceber que não fez nada de importante, de relevante. Eu não falo de coisa famosa não, mas de coisa importante. Quem amou um de verdade e amou para valer, fez algo importante. Mas ame. Entregue esse coração. Tem gente que passa o casamento todo assim, ó: não sei se vou entregar meu coração ou não, estou vendo ainda aí. Tem quantos anos de casado? Falaram: 25 anos de casado. Eu estou vendo aí se ela vai. Estou estudando ela ainda. Ela falou: entrega logo esse coração. Mas eu posso me machucar, posso me frustrar. É normal. É melhor você nunca viver, nunca se apaixonar, nunca amar, nunca se entregar, nunca fazer o melhor, porque tem medo de se machucar. Ah, não vou confiar em ninguém, não vou ter nenhum amigo, porque minha avó teve uma amiga que traiu ela. Aí você passa a vida toda sem um amigo. Mas é perigoso, meu irmão. Tudo é perigoso. Viver é perigoso, meu amigo. Tudo é perigoso. Se eu morrer, morri, mas eu vou viver. Porque a pior vida é aquela de quem nem viveu e ficou esperando a condição perfeita. Ai, cadê a condição perfeita? Ai, meu Deus. Não, quando tiver. É tipo aquela louça que você guarda para usar no dia perfeito, né? Aquele faqueiro, lá em casa tinha um faqueiro desse. A gente ganhou no casamento. Pô, tá, cadê o faqueiro? Não, tá guardado para uma ocasião especial. Pelo amor de Deus, 10 anos não teve uma ocasião especial ainda não. Não teve um momento para a gente viver esse negócio não. Meu amigo, se eu morrer, morri, mas eu vivi. Pior é morrer sem viver. Pior é morrer sem me entregar. Pior é morrer sem fazer aquilo que eu sei que é o propósito de Deus para a minha vida.
É sempre buscando, né, o lugar do conforto, o lugar da não afetação, o lugar, né, da coisa perfeitinha, redondinha. Deixa eu falar uma coisa, gente. Não existe essa perfeição na terra, não. Sempre tem um mosquitinho para lhe perturbar. Ou você resolve se entregar agora, hoje, e viver e amar, e ser quem você deseja ser, sonha ser, amar, fazer seu melhor. Ou você nunca vai viver de verdade. Na verdade, segundo o Evangelho, só vive quem morre. Só vive quem perdeu o medo de morrer. Isso aqui é muito profundo. Quem tem medo de morrer nunca vive. Porque o medo de morrer sabota a vida. O medo de perder, o medo de não ser, de não chegar. Você nunca vai, você nunca alcança. Você nunca quer. Mas quando você perde o medo, aí você se lança, você se entrega e fala. Até porque, olha que legal. Ela manda jejuar, ela manda orar por ela. A oração está ali implícita, né? Está implícita a oração. Ela manda se humilhar por ela, ou seja, está invocando a Deus. Mas ela não sabe se o resultado vai ser positivo ou negativo. Ela não sabe se o rei vai estender o cetro de ouro para ela ou não. É igual Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias. Eles não sabem se Deus vai livrar da fornalha ou não. Sabe por quê? Isso aqui é muito forte, para isso aqui, ó. Porque a nossa obrigação nunca foi de resultado. Você não tem obrigação nenhuma com o resultado. Sua obrigação é de entregar. O resultado pertence a Deus. Eu vou me entregar, eu vou me lançar, eu vou fazer o meu melhor. No direito fala-se de obrigação de resultado e obrigação de meio. Quem tem obrigação de meio, a sua obrigação é fazer o melhor. Porque você não pode garantir um resultado. E na maioria das coisas da nossa vida, a gente não sabe o resultado. Você não sabe o amanhã. Mas hoje tem um desafio na sua frente. Tem uma causa, tem um amor para amar, tem alguém para abraçar, tem alguém para pedir perdão, tem uma reconciliação para fazer, tem um evangelho para pregar, tem uma vida para entregar. Até quando você vai se poupar, meu irmão? Pergunta a alguém, até quando você vai se poupar, meu irmão? Pergunta, não tem medo não, incomode ele um pouquinho, até que ponto vai se poupar, meu irmão? Quando é que você vai entregar tudo? Quando é que você vai entregar tudo? Tem criança aqui? Tem que falar em linguagem figurada então. Acho que não estou vendo criança não. Só Rafa. Tem, né? Linguagem figurada. Gente, quantos casais crentes que sonharam a vida toda em casar e ter uma vida íntima maravilhosa. Aí, quando vai, nunca vai chegar quando a gente morar em tal lugar, quando a gente tiver um lençol assim, naquela viagem que nós vamos fazer um dia, aí vai ser a semana toda. Irmão, que vida é essa, minha menina? Em nome de para agora e diga agora, a minha vida íntima vai ser uma bênção. Eu vou ser a melhor que eu posso ser na intimidade. Eu vou ser o melhor, eu vou me dedicar, eu vou fazer, vai ser lindo, eu vou parar um dia todo. Um dia eu quero fazer uma viagem, eu e minha esposa, nunca faz. Vou viajar, eu e minha esposa, e vamos namorar, e vou dizer a ela que eu amo ela, e vou confessar minhas inseguranças para poder desbloquear tudo. Eu vou viver, meu amado. E eu vou viver com tudo, amém, gente? Não vou esperar não. Não, porque eu tenho medo de se acabar. Não, se acabar eu vivi. O pior é acabar e você nem viver. Aí se ele me pastor, e se eu der tudo e ele me largar, meu irmão, isso é futuro. Enquanto ele não largou, você viveu. Tem gente com medo de largar, nunca vive. Com medo de ser ferido, nunca aproveita a vida. A vida toda, sabe, cheia de reservas, de sempre se poupando em demasia. Meu sonho era ser amigo do meu sogro. Um dia ainda você, que dia vai ser isso, meu amigo? Meu sonho era ser amigo do meu pai. Era jogar, aí o pai morre e vai ficar cantando.
Você foi meu herói, meu bandido. Fico aqui pedindo, a música é, fico aqui orando para você renascer, né? E brincar de vovô com meu filho, meu pai. Já foi. Pega o velho agora, vai, leva ele para algum lugar. Faz algo que ele gosta. Dá um presente a ele, é agora, amém, gente? Mas eu posso morrer, eu posso me machucar, meu irmão. É se machucando que o Salvador mudou o mundo. Foi se ferindo que Ele amou. Foi se rasgando que Ele nos entregou. Ninguém pode viver uma conexão sem um rasgão, sem um corte. Para conectar dois corpos, um tem que estar ferido, um tem que estar rasgado, um tem que estar partido. Então nós precisamos sangrar para gerar vida, amém, gente? Vai doer, vai machucar, vai ter riscos. Esté entrou ali correndo muito risco. Ó, meu Deus, será que eu vou morrer? Ou será que o rei vai levantar o cetro? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou cumprindo. Imagina que eu estou cumprindo meu propósito. Ui, eu vou morrer, eu vou salvar. Eu não sei, mas estou cumprindo meu propósito, que delícia. Ai, que delícia, eu estou cumprindo meu propósito. Acabou aquela vida paradona, acabou aquela vida sem graça, acabou aquela vida insossa, acabou aquela vida medíocre. Eu não sei se eu vou morrer, se eu vou viver, mas estou cumprindo o meu propósito. É assim que a gente vive. Não sei se vão me rejeitar, se vão me amar. Não sei se vão gostar, se não vão gostar. Não sei se eu vou ser aplaudido ou vaiado, mas eu estou cumprindo o meu propósito. Estou fazendo o que eu tenho que fazer. Estou me entregando, amém, gente? Sabe o que é um sonho que eu tenho? Eu sempre tive esse sonho, da minha família e minha mãe, de ser aquele pai que ensina tudo para os filhos de escola. Eu gosto de ensinar. Ensina matemática, física, química, e vai dar aula e levanta. Eu tenho um sonho de botar um quadro negro lá em casa, eu quero botar, não botei ainda. E ficar ensinando, aqui, conta, tá. Aí esses dias eu me peguei e falei, rapaz, quando eu vou começar isso? Que minha filha já está indo para a 5ª série. Eu não comecei ainda, assim, ajuda ela no dever de casa. Mas não comecei ainda. Essa semana me deu esse revertério de o que é você agora. Comecei, vamos aprender, vamos. Não. Aí eu virei o professor lá em casa agora. Sou professor, aí ensino, dou exemplo. Pego ela, boto de pé, olha pro sofá. Olha aqui, ó, metade do sofá, um meio, tá vendo? Aí eu vou ensinando fração, sem fração essa semana pra ela. E vai e tal, e pá. Aí faço aquela aula, porque meu sonho era esse, né? Fazer aquela aula show, e fazer aula lúdica, e mostrar, tal. Papai, agora eu entendi, tá vendo aí? O seu pai entende, ensina. Aí vai e tal. Então, eu vou esperar quando? Eu vou esperar quando, meu irmão? Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? O que é que arde no seu coração? Qual é o desafio na sua frente? Mas eu posso, se eu morrer, morri, mas eu vou viver. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar por isso? Vamos se lançar naquilo que Deus tem pra gente? Se eu morrer, morri, mas eu vou viver. Eu vou me entregar. Eu vou me lançar. Eu vou construir. Eu vou aceitar o desafio. Eu não tenho outra vida. Eu não tenho outra oportunidade. Eu não tenho outro tempo. O tempo é esse. A hora é agora, amém, gente? A hora é agora. Seus talentos, seus dons estão ali para serem usados, amém, gente? Eu amo ver quem tem coragem de largar tudo por um propósito. Agora, de Deus mesmo, né? Não da carne, não da... Mas é lindo. Eu tinha toda uma carreira, eu não sei o quê. Não, mas eu entendi que o grande desafio da minha vida era esse aqui, esse propósito aqui, ó. Lógico, vai ter sofrimento, vai ter luta, não tem garantias. Não tem garantia. Ouça uma coisa, a garantia é essa, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. A garantia é que ressuscitaremos no fim, que reinaremos com Cristo. Que há um lugar, a garantia, a promessa é essa, o resto não tem garantia. A gente vai e não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai realizar nosso propósito. A gente vai viver nosso propósito, a gente vai se entregar, a gente não vai se poupar, né? Quem se poupa vai se perdendo, quem se poupa não vive. Então eu queria que você orasse agora e perguntasse ao Senhor: Senhor, para que o Senhor me colocou nesse tempo, nesse desafio, nesse contexto? Em vez de ficar revoltado,
Ah, Senhor, eu queria ter nascido em outro país, em outro... Né? Tem gente que fica babando. Ah, se eu morasse em outro país, em outro estado, em outra família, em outra cultura, em outra realidade social. Por que Deus te colocou nessa? O que é que Deus quer com você nessa? Qual é o projeto, o propósito? O que você tem que agregar para essa realidade? Fala, porque São Paulo é maravilhoso, porque o Rio de Janeiro, porque os Estados Unidos, porque a Europa, porque tal lugar, se eu estivesse lá eu viveria. E aqui? E nesse tempo? E nessa conjuntura? E nesse momento? Quem sabe não foi para essa hora que Deus te colocou? Quem sabe não foi para esse problema? Para isso que tanto te incomoda, que Deus te levantou. Comece a pedir ao Senhor sabedoria agora. Quando te canta uma canção,